Vamos lá. Vamos falar sobre emagrecimento. Quem tá esperando solução mágica entrou no lugar errado, viu? Não tem solução mágica aqui. Na verdade, pra nada tem solução mágica, né? O que eu ensino aqui até tem um quê de mágica, mas não sem ter um certo esforço, né? Depois que você faz a sua parte, as coisas que acontecem são um tanto quanto milagrosas, mas você tem que fazer a sua parte. É o que eu venho falando de ser atômico, né? Você mexe naquela fagulha e isso traz um acontecimento muito grande, assim, expande. Então vamos lá. Hoje eu estou muito à vontade. Gente, eu sempre evitei um pouco esse assunto porque eu gosto de falar dos assuntos que eu vivi. E eu vivi um pouco disso, sim, dessa dificuldade de emagrecer e tal. Mas isso é uma coisa muito ampla. Eu não tinha nenhuma resposta. Eu gosto muito de ser objetiva. E eu não tinha nenhuma resposta muito objetiva para dar para vocês. Só que é impressionante. Essa coisa de propósito, de talento é uma coisa. Hoje eu pensei, eu vou falar o que eu penso sobre emagrecimento. Eu sentei para escrever, veio um tanto de informação tão legal que é só a gente realmente sentar para escrever, né? E isso vale para tudo, vale para a gente falar sobre os nossos sentimentos, porque enquanto fica no plano das ideias, as coisas não desenvolvem. Depois que a gente pega um papel para escrever, o negócio desembola. Então, assim, quando eu escrevo, como eu tô lidando com um talento, né, que passa pelo conhecimento, óbvio, mas essa capacidade de unir o meu conhecimento e o que eu escuto e o que eu vivo, o que eu observo e tudo, né, para formular coisas que eu entendo sobre um assunto, eu sinto quanto aquilo é verdade, sabe? É aquela coisa de intuição, não sei se vocês sabem. Quando a gente tem uma intuição de uma coisa, a gente sabe que é verdade, não sabe explicar porquê, mas a gente sabe que é verdade, né? Então, assim, tudo isso que eu vou falar aqui fez muito sentido pra mim. Então, eu quero trazer, eu tenho certeza que eu não vou dar nenhuma solução mágica de emagrecimento pra ninguém, mas pode ser que eu ilumine alguns pontos que tragam clareza e ajudem no processo de vocês, tá? Então, assim, como eu tava falando, eu já tive uma guerra com peso. E se eu falar que eu estou 100% curada, eu vou estar mentindo. Hoje tá cômodo pra mim, porque caiu, né? Se estiver ruim a conexão, vocês me avisam, tá bom? Hoje tá um pouco cômodo pra mim, porque eu tô amamentando e eu tô podendo comer muito mais do que eu posso, assim, normalmente, né? Muito mais do que eu poderia. Tá caindo? Será que é o meu, gente? Já tem 2 pessoas falando que tá caindo a internet. Eu mudei a minha para 4G aqui porque às vezes minha internet tá me dando tá dando uma falhada. Então vamos ver se melhora. Vejam aí, meninas, Bruna e Ionara. Agora eu já perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando? Em que ponto que eu estava? Eu tava falando que se eu falar que eu tô 100% resolvida nisso, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque ainda não é tranquilo pra mim, quando eu começo a engordar, eu ainda não sinto aquela paz absoluta, sabe? Então é isso, eu gosto de trazer conteúdos, assim, muito verdadeiros pra vocês e de um ponto empírico, sabe? E o que eu vou falar aqui é empírico, mas também tem a ver com estudo e eu quero ser muito franca com vocês que isso não tá 100% resolvido dentro de mim, tá bom? Mas não quer dizer que eu não tenha nada para contribuir. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Quando eu pensei em falar sobre emagrecimento, eu pensei assim, como que eu vou estruturar esse assunto? Vamos ver quais são as maiores dificuldades de emagrecer e vamos listar. Por quê? Porque assim, todas as vezes que eu trabalhei isso em terapia, nunca foi objetivo, tipo,
que nem, por exemplo, eu falo assim, ah, você tem um medo, quer dizer que tem uma dor por trás e tal. Não tem uma coisa muito calculada. O emagrecimento, ele é uma coisa muito ampla, assim, a questão com o peso e com a comida, ela é uma coisa muito ampla, especialmente com a comida, né? Muito ampla, então não dá pra falar assim, é isso e pronto, né? Então, então eu pensei, vou pegar as principais dificuldades que as pessoas têm de emagrecimento, dei uma folheada, uma pesquisada lá na internet e foi me abrindo, né? Então para mim é o seguinte, o primeiro ponto sobre essa questão de eu quero emagrecer e tenho muita dificuldade, para mim o primeiro ponto é passar por uma investigação de qual é a sua maior dificuldade, né? E aí eu vou tentar te ajudar aqui nesse sentido. Então, eu não sei se vocês que estão aqui assistiram o desafio, né, que eu fiz, ainda está disponível para quem não assistiu, né? Mas a live 2, eu trouxe o assunto sobre resistência, né? Que é a nossa, que é uma parte dentro de nós que age contra o que a gente quer, né? Então tem uma parte nossa que quer ir numa direção e outra parte que não quer ir nessa direção e ela sabota a gente, que a gente chama de resistência ou corrente do não, que são correntes contraditórias. Essa corrente do não, normalmente ela está no nosso inconsciente, né? Então a gente precisa fazer um trabalho para tirar ela de lá desse nosso inconsciente. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa coisa de querer e não querer. Então, vamos falar aqui no assunto emagrecimento, mas isso vale para qualquer assunto da vida. Toda vez que você quer uma coisa e você não está conseguindo não está conseguindo chegar nessa coisa, você pode tirar duas conclusões disso. 3, sei lá. Vamos falar 3. A primeira é que existe uma corrente do não, né? A segunda é que na verdade, a primeira e a segunda é a mesma, né? É que existe uma corrente do não. A segunda é que essa corrente do não, ela não quer chegar onde você quer chegar, né? Ela não quer ir nessa sua direção. E a terceira existe um medo de chegar nesse lugar. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu tenho medo de emagrecer. E aí, se a gente pensar nessa premissa, nós vamos ter que investigar as causas do porquê que a gente tem medo. E eu vou dar alguns exemplos aqui para clarear para vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho medo do sucesso. Eu quero muito sucesso, mas eu não consigo chegar no sucesso. Quer dizer que eu tenho medo do sucesso. Agora, por que é o trabalho de autoconhecimento que eu preciso investigar para poder transformar isso dentro de mim para que eu consiga chegar onde eu quero? Esse é o processo de transformar a corrente do não em corrente do sim. Gente, a minha voz ainda não está 100% recuperada, tá? Então, teve uma situação que aconteceu comigo, né? E eu queria contar pra vocês a respeito desse assunto de emagrecimento. A minha mãe, ela é gordinha, ela sempre foi gordinha. E quando eu era criança, a criança, ela não julga, né, se é bom ou se é ruim. Mas a minha mãe nunca gostou de ser gordinha. Então, ela se sentia inferior por ser gordinha. Ela se rejeitava, ela fazia comentários depreciativos sobre ela mesma, sobre ela ser gordinha, sabe? A terceira, por favor, repete a terceira. Se é a Maria Helena que tá pedindo, eu vou repetir. A Maria Helena tá falando para eu repetir a terceira. A terceira é o seguinte: se você quer chegar nesse lugar e não está conseguindo chegar nesse lugar, é porque você tem medo de chegar nesse lugar. Tá bom? Qualquer coisa, eu quero ter dinheiro, não estou conseguindo ter dinheiro, é porque eu tenho medo de ter dinheiro. Eu quero um emprego, não estou conseguindo ter esse emprego, é porque eu tenho medo de ter esse emprego. E aí aqui, contando a minha história, você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. Então, voltando à história da minha mãe.
Então ela tinha um complexo por ela ser gordinha. Ela se sentia impotente por não conseguir emagrecer. Era uma luta para ela. Então eu absorvi todas essas crenças. Eu cresci achando que ser gordinha não era bom, que ser gordinha me traria uma inferioridade, né? Eu cresci nisso. Só que aí, o que acontece? Tudo que a gente rejeita se torna mais forte dentro da gente. Então, eu rejeitar, por exemplo, a gordura fez com que eu fosse acumulando gordura, sabe? Porque tudo no âmbito do autoconhecimento, tudo a gente resolve não é rejeitando, é acolhendo e aceitando. Então, uma vez que eu olhava e concordava com a minha mãe de que ser gordinha não era legal, não era bacana, isso gerava um peso enorme para mim. E eu ficava cada vez mais gordinha, sabe? E aí, tem uma outra coisa que daqui uns dias eu vou poder falar mais profundamente para vocês, que eu vou fazer um curso de constelação familiar, mas que a constelação familiar, ela explica muito essa questão da lealdade sistêmica, né? Então, assim, a criança, ela rejeita alguns aspectos da mãe, mas ela, por lealdade, ela repete algumas coisas da mãe. Então, em algum momento, numa das terapias que eu fiz, eu descobri que eu tinha um pavor de ser gorda, mas que eu queria muito ser gorda para ser igual a minha mãe, para ter o amor dela, sabe? Então isso é uma corrente contraditória, você entende? Isso me fazia sofrer. Então eu descobri que tinha todo esse peso da lealdade, esse peso da ancestralidade, né? Esse peso de quem veio antes, né? E eu precisei trabalhar isso lá, né? Foi um trabalho de cura que eu tive, minha terapeuta me conduziu para eu me liberar daquele decreto que eu tinha feito de ser gorda para ser como a minha mãe, né? Isso enfraqueceu a minha corrente do não. Eu precisei descobrir isso, entende? Essa coisa de eu pensar como a minha mãe, isso fez com que eu tivesse crenças limitantes, né? Crenças limitantes são: quem é gordinha é inferior, ou é feia, ou não é atraente, sei lá, não tem controle próprio, é fraca, porque não consegue dizer não. Enfim, eu tô dando exemplos, tá, gente? Eu tive isso mesmo, eu não tô julgando ninguém, mas várias coisas já se dissolveram. Eu tô falando aqui para o caso de vocês se identificarem com alguma coisa disso que eu encontrei dentro de mim. Então eu tinha essa coisa de ser leal à minha mãe, de eu querer ser igual à minha mãe, e por isso eu buscava sempre ser gorda dentro de mim, no meu inconsciente, sabe? Então, eu não sei como é que é a sua história, né, da sua infância, mas pode ser que tenha alguma coisa disso, de lealdade sistêmica, tá bom? E tem uma outra coisa, isso aqui eu não vivi, mas eu já vi nas minhas experiências com clientes e tal, que é o seguinte, sabe essa coisa do medo de ser magra? Do medo, eu quero ser magra, mas eu tenho medo de ser magra? Por quê? Aí tem muita gente que sofreu abuso, né? Abuso sexual na infância. E aí ela tenta não ser atraente fisicamente de forma nenhuma, e como a nossa sociedade entende que ser magra é mais atraente do que ser gordinha, ela busca de todas as formas não ser atraente para não viver aquele trauma, sabe? Porque para ela a segurança é ser gordinha, porque se ela for magra e for sensual, pode ser que ela seja abusada novamente e ela vai viver uma dor. Então, eu já vi muitas pessoas que têm problema de não conseguir emagrecer porque lá dentro, lá na profundidade dela, tem esse registro. Tem exatamente esse registro, tá bom? Então, pessoas que foram... porque sempre, né, tem essa coisa cultural que a gente fala que a pessoa que foi abusada, a culpa é dela, porque ela é bonita, porque ela vestiu roupa curta, porque ela não sei o quê, né? Então,
Então busquem isso aí. Se você viveu uma situação de abuso na infância, pode ser que o seu não, a sua corrente do não tenha a ver com isso. Um medo de ser magra, porque se você for magra, você será abusada. Então essa é uma crença limitante também, tá bom? E tem outras coisas também que podem acontecer. Por exemplo, eu já vi também casos assim. Deixa eu tomar um gole do meu espumante. A criança, toda vez que ela vê um problema na família dela, ela quer resolver. E nesse de querer resolver, muitas vezes até os pais colocam uma criança naquela posição de resolver o problema deles, né? Mas mesmo sem os pais colocarem, a criança ela é tão solidária que ela quer resolver. E aí, ela começa a carregar um peso que não é dela. Uma responsabilidade que não é dela, uma responsabilidade que é da mãe, do pai, né? E isso vai se tornando tão pesado na vida dela, tão pesado, que o corpo vai acompanhando o peso, sabe? Então, essa também é uma possibilidade, tá? De raízes profundas, de você estar carregando um peso muito grande, que não é seu, né? E você representa isso no físico, de carregar um peso físico também, né? Porque tudo tem uma correlação material. Tá bom, gente? Então, assim, eu levantei esses 3 exemplos, de certo que deve ter outros, né? Mas eu vou passar para o próximo tópico. Vou deixar vocês refletindo sobre isso aí e vão comentando aí o que vocês acharem sobre isso, tá bom? E perguntas também. Aí eu levantei um outro tópico que é o seguinte: para a gente resolver a questão do emagrecimento, nós precisamos analisar a nossa relação com a comida. E a relação que a gente tem com a comida hoje, a gente também precisa comparar com a relação que a gente tinha com a comida quando nós éramos crianças. Então, hoje que eu sou mãe, né, que eu precisei fazer a introdução alimentar da minha filha, eu dei uma pesquisada, eu aprendi sobre coisas que estudiosos, né, que pessoas já descobriram e forneceram, graças a Deus, esse conteúdo pra gente, do quanto é traumático forçaram a criança a comer. Do quanto é muito mais, do quanto você pode eliminar ou evitar problemas, distúrbios alimentares, se você tornar o momento da comida como um momento prazeroso, como um momento leve. Só que assim, não é incomum eu conhecer gente, não é minha história, mas assim, não é exatamente essa minha história, mas assim, de pessoas que comiam com um chinelo, almoçava, né, fazia a refeição de casa com um chinelo em cima da mesa, porque se não comesse ia apanhar. Então vamos analisar isso aí. Se você viveu uma coisa dessa, você registrou que você precisava comer para você evitar um risco. E isso criou também uma crença limitante dentro de você, sabe? No meu caso, por exemplo, o meu pai me forçou a comer um monte de coisa. Mas hoje eu sou das minhas irmãs, das filhas, eu sou a que come todo tipo de coisa. Mas por quê? Na minha configuração familiar, o meu pai, no meu entendimento, ele gostava mais da minha irmã. E eu tentava de todas as formas me sobressair a ela para que eu conquistasse esse amor do meu pai, para eu tomar esse lugar de preferida dela, que ela tinha. Então, uma das formas que eu consegui com isso foi comendo de tudo. Então, eu aprendi a comer jiló, eu aprendi a comer jurubeba, eu aprendi a comer pimenta. Elas não gostam de nada disso e eu gosto. Mas por quê? Eu aprendi, quando eu era criança, eu vi nisso uma oportunidade para ser amada e para fugir da dor da rejeição. Então, eu peguei e desenvolvi isso, né? Que foi até um ponto positivo, né? Mas, para vocês terem ideia da complexidade que é a nossa relação com a comida na infância, o quanto a gente vai trazendo ela para a vida adulta. Então, você precisa se perguntar, como que era a sua relação com a comida na infância?
Oi, João Paulo, tudo bem? Como que era? Tinha excesso de comida? Tinha restrição de comida? Porque também conheço gente que a mãe já era, né, muito antenada, muito preocupada com essa coisa de ser magra e falava muito sobre comida, sobre comer pouco, sobre não sei o quê. E isso perdeu a naturalidade também, porque nós, né, nós temos uma autorregulação da fome. E a gente, naturalmente, a gente come quando a gente sente fome. Só que esses condicionamentos fizeram a gente perder essa autorregulação. E foi transformando isso em. Esses condicionamentos têm crenças arraigadas neles, né? Então, a gente precisa ver como que era, quais são as lembranças sobre comida que a gente tem da nossa infância, como que nossos pais se relacionavam com comida, se eram momentos de prazer quando a gente se juntava, se aquilo representava amor, se aquilo representava conflito, sabe? Vamos supor que você tinha uma família que na hora do almoço quebra-pau, as discussões aconteciam, que era quando a família se reunia, né? Ou se na hora da comida seu pai ficava reclamando do trabalho dele ou da mãe, enfim, sabe? Você precisa olhar para a sua questão e ver para a sua infância e anotar todas as impressões que a sua criança, que você quando criança, não é o que você tem hoje, mas o que você quando criança teve a respeito da comida. Porque isso vai te trazer informações sobre a sua relação com a comida hoje. Entende? Então pense nisso, como que era a comida para você, o que a comida representava, era bom na hora de comer ou era ruim, né? Tinha medo, tinha punição, sabe? Então essa investigação é muito importante. Deixa eu contar uma história da Lara Nesteruk. É uma história que tem lá no IGTV dela e que eu achei interessante trazer aqui, porque ela é uma nutricionista que é super magrinha e tal, tem um corpo bonito, né? Um corpo sarado, digamos assim, e ela já sofreu de compulsão alimentar. E ela contou que a história dela foi o seguinte: eles eram tão pobres quando eram crianças que às vezes faltava comida. Então, quando eles iam na casa de alguém que tinha comida, a mãe dela falava para ela assim: come o máximo que você puder, porque a gente não sabe quando que vai ter comida de novo. E aí ela criou esse condicionamento que toda vez que tinha um prato de comida, ela tinha que comer o máximo, porque senão ela podia não ter mais aquela oportunidade. E isso virou um distúrbio alimentar para ela, sabe? Uma outra coisa que isso eu passei foi assim: meus pais falavam, não pode deixar comida no prato, né? Porque se você deixar comida no prato, é pecado, porque tem um monte de gente passando fome. Então você tem que comer, você tem que botar a comida no prato exatamente o que você tem que comer e tem que comer tudo. Então isso faz a gente perder o nosso senso de regulação e comer mais do que a gente precisa. Por quê? Porque vem aquela culpa que foi condicionada na gente, sabe? Que a gente passou por esse condicionamento. Em relação a isso, eu já vou até dar uma solução, porque às vezes soluções práticas e óbvias resolvem essa questão. A Lara ensina isso. Tipo, beleza, eu não vou desperdiçar comida, eu vou guardar. Se sobrou um brócolis no prato e eu não aguento mais comer, eu cheguei na minha saciedade, eu vou guardar e à noite eu como o resto, sabe? Eu achei genial essa saída, porque por que a gente tem que comer tudo que tem no prato? Por que a gente pode guardar aquele restinho e juntar com mais um pouco de comida na hora do jantar, entendeu? Então, a gente tem que se questionar dessas crenças que a gente tem a respeito da comida. Eu acho que esses condicionamentos são os mais fortes, os mais difíceis de quebrar. Mas o primeiro passo é a gente identificar, tá bom? Olha, ó, eu aprendendo a se cuidar, disse que ouviu isso dos pais dela. Tem outros... A Jennifer falou, exatamente, já passei necessidade na infância de ter dias que só tinha
a merenda da escola para comer. Hoje em dia, quando eu sinto vontade de comer algo, não consigo não comer. Pois é, tá vendo? Deixa eu ver, alguém falou mais alguma coisa aqui antes. Avós imigrantes passaram fome, a Maria Helena falou. Avós imigrantes passaram fome, minha mãe não deixava que sobrasse comida no prato. Crença limitante. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então, essas crenças, elas, gente, isso é um condicionamento que se a gente não for lá neles, não for lá na memória que gerou eles, porque é assim que se quebra uma crença limitante. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem uma live só sobre crença limitante lá no YouTube. Para a gente quebrar uma crença limitante, a gente tem que entrar nela e entender, não é entender com a cabeça, é tomar consciência de todas as conclusões errôneas que nós tivemos e ampliar a nossa visão para ver que tem outras saídas. Por exemplo, essa coisa de guardar o restinho na comida para comer depois. Por mais que eu saiba disso, eu, por exemplo, não trabalhei isso em mim ainda. Eu não consigo não comer tudo que tem no prato, sabe? É muito difícil eu fazer isso. Por quê? Eu já sei que existe essa saída, mas isso tá na minha mente adulta. Eu não fui lá na memória infantil para trazer essa solução. Entende? E eu não fiz isso ainda porque não chegou o momento de eu dar prioridade para esse assunto para resolver, entendeu? Mas é fácil, é simples. Hoje em dia, para mim, é simples fazer isso. Mas eu preciso ir lá na memória infantil, entrar em contato com essa crença e tomar consciência das outras opções que tem, né? Porque eu concluí uma coisa de forma rígida e aí eu preciso ver que eu concluí errado lá com a mente infantil. Tá bom? Então tá, nós já passamos por 2 tópicos. Um terceiro tópico que é para nossa investigação, que são os gatilhos emocionais, né? Às vezes, tem situações da nossa vida que a gente vai perceber que a gente tá comendo mais, né? Por exemplo, tem gente que fala, eu tô ansiosa, eu como muito. E isso vai atrapalhar. Né? Isso aí já é as outras que eu falei são mais profundas e essas são um pouco mais rasas, mas não mais fáceis. Não quer dizer que são mais fáceis. Mas assim, são fatores externos que levam você a ter um comportamento. Então vamos supor que você tá ansiosa, tá esperando uma promoção do seu trabalho, sei lá, promoção não, vamos ver que você tem uma reunião importante no trabalho e aí você tá ansiosa com isso, né? E aí você começa a comer mais. Então, primeiro você tem que perceber quais são esses gatilhos emocionais, né? Eu estou comendo muito, então você tem que primeiro perceber, eu estou comendo muito, beleza, por que eu estou comendo muito, mais do que o normal? Ah, tá, porque eu estou ansiosa. Beleza, então eu estou ansiosa por quê? Se a ansiedade é medo, então do que eu estou com medo? Ah, tá, eu estou ansiosa, tem algo por acontecer, sabe? A ansiedade tem algo por acontecer, eu estou com medo. Então, tá, tem algo por acontecer, o quê? Uma reunião de trabalho. Qual que é o meu medo? O meu medo é de não ser boa o suficiente. Então, tá vendo como ele é profundo a investigação? Tem como você ir na terapia e falar assim, eu quero a solução para o meu emagrecimento. É uma investigação que ela é profunda e ela é ampla. Então você vai precisar ver quais são os gatilhos. E às vezes esse é um gatilho e às vezes tem outro gatilho. Tipo assim, meu marido, tem o ciúme do meu marido e ele vai fazer uma viagem ao trabalho. E aí eu começo a comer mais, né? Então tem que observar quais são os gatilhos. Os gatilhos que te fazem comer de forma errada, de forma distorcida. Então, é uma observação do dia a dia, é uma coisa que você vai ter que fazer de forma construtiva, progressiva, né? Porque a comida, nesses casos aí, ela provavelmente vai ser uma fuga para que você não sinta essa dor. Tem uma dor ali por trás, né? Lá vem eu de novo com essa história de dor emocional, mas tem uma dor ali por trás que você está evitando de sentir e por isso você busca um prazer para que você não sinta a dor. Então, a comida dá um prazer, né?
A Bruna perguntou, hipnose para emagrecer ajuda? Sempre tive essa curiosidade. Ô, Bruna, se eu te disser que eu não sei exatamente o que é hipnose, embora eu sei que eu faço isso, né? Mas eu faço de uma forma muito intuitiva. Então eu creio que ajuda sim, mas se vai resolver, não. Pra mim o que resolve é tudo isso aqui que eu tô falando, é um conjunto de várias coisas, sabe? Porque a hipnose, na minha visão, né, é você fazer uma condução mental de propósito. Então eu faço muito isso nas minhas terapias, mas não com esse nome, sabe? Eu chamo de viajar na maionese. Vamos imaginar as coisas. Então, posso estar enganada, tá? Mas sim, é uma técnica que vai ajudar você, por exemplo, a ir nessas memórias que você tem. Ajuda, porque quando a gente simula uma realidade na nossa mente, a gente entra em contato com as emoções que a gente precisa entrar. Tá bom? E aí, gente, quando tem esses gatilhos emocionais, e a gente sabendo que os gatilhos são fuga, quando a gente quer mesmo emagrecer... Ah tá, eu acho que eu não falei muito disso aqui, eu vou ter que dar uma voltadinha lá no primeiro tópico. Que eu não dei esse fechamento. Sobre esses motivos implícitos que a gente não quer, né? Então a gente precisa descobrir se a gente não quer. E como que a gente descobre? Né? Na live eu ensinei de você fazer um exercício falando eu quero emagrecer 5 vezes e depois falar eu não quero emagrecer 5 vezes e você vê qual frase tem força pra você. Porque aí você vai descobrir se tem o sim e se tem o não, tá? Mas a partir do momento que você já quer muito emagrecer, então você vai estar comprometido para descobrir o que te impede, certo? Então, se você está comprometido, você vai se propor a, toda vez que você perceber que tem um gatilho emocional, você já sabe que essa coisa do gatilho, você vai comer para suprir um vazio, para suprir um medo, né, para fugir da dor. Então, o meu convite é: viva o desconforto. Porque se você faz isso para fugir do desconforto, da dor, a solução é: não faça isso e observe. Porque só não fazer isso por não fazer é muito difícil, né? Eu quero comer um doce, mas não vou comer. É difícil. Você não faz, você fica puto, você gera uma restrição que pode virar uma compulsão, como alguns defendem. Mas você tem que fazer isso se for para observar, se for é uma escolha consciente, sabe? Eu quero comer um doce, eu não vou comer um doce, mas eu vou observar como que eu me sinto quando eu não me dou um doce. Aí você vai ver, porque o desconforto, ele tem informações para trazer para você. Então você precisa ouvir as informações desse desconforto. E para você ouvir, você vai ter que viver. Sabe? Isso vai te dar elementos para descobrir o porquê da sua dificuldade. João Paulo falou, no meu caso quero uns quilinhos, mas adoro te ouvir. Que bom. João Paulo, eu já ouvi dizer. Onde foi que eu vi isso? Foi o Carlos Veiga. O Dr. Carlos Veiga falou que quem tem dificuldade de engordar, que é o contrário, aí, gente, eu vou só falar o que eu ouvi, mas eu não sei nem explicar sobre isso, tá? Mas você pode ir lá no perfil dele e você vai achar esse conteúdo lá. Ele fala que é quando você quer se desaparecer da sua mãe, você não quer ser visto pela sua mãe. Então você fica tentando ter o mínimo peso possível, né? O seu corpo tá registrado isso para que você você não seja visto. É um desejo de não ser visto. Mas aí você entra lá e depois você investiga se esse é o seu caso, se serve pra você, tá bom? Então, gente, estamos concluídos aqui nessa coisa do gatilho emocional, do desconforto, de você observar o que o desconforto, você encarar o desconforto, mesmo que seja por 2 segundos. Tipo, eu não vou comer esse chocolate por 5 minutos. E nesses 5 minutos você observar e depois você come, se for o caso. Né? Mas nesses 5 minutos você estar consciente do que está acontecendo dentro de você, o que você está sentindo, o que você está pensando, que crenças que vêm, sabe? Porque você precisa, a gente só consegue transformar aquilo que a gente toma consciência, sabe? Então a gente precisa primeiro ver o que tem.
do jeito que é, ruim do jeito que é, para depois conseguir transformar. Tá bom? E aí, para complementar isso, né? Esses gatilhos emocionais, eles têm a ver com desequilíbrios que tem em outras áreas da nossa vida. Então vamos supor que eu tô com problema no relacionamento, que eu tô com problema financeiro, que eu tô com problema... Dr. Carlos Veiga. É o Carlos Veiga. Ele tem no Instagram. Carlos... Eu acho que... Não sei se é Carlos Veiga Júnior ou Carlos Veiga, tá? Depois qualquer coisa eu te passo. Então, assim, nós temos várias áreas da vida que elas podem estar em harmonia ou não. E normalmente, então a gente precisa primeiro saber como é que tá a nossa vida, né? Como que tá na área financeira, como que tá na área profissional, como que tá na área afetiva, como que tá na área familiar, como que tá na área de relacionamento, como tá na área profissional, né? E às vezes quando tá tudo bagunçado, vira uma zona emocional e você nunca vai ter clareza do que é que tá resolvendo. Nunca não, né, gente? É a forma de dizer. E você vai ter muito mais dificuldade de ter clareza do que é que está impactando a sua dificuldade de emagrecer. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma análise dessas áreas da vida. E mais ainda, a gente precisa fazer uma caminhada de purificação nessas áreas da vida. Sabe? Então, muitas vezes para você conseguir um equilíbrio com a comida, você vai ter que aprender primeiro a ter um equilíbrio no seu relacionamento. Às vezes, para você ter esse equilíbrio na comida, você vai ter que primeiro se conseguir vencer seus maiores desafios no seu trabalho, na sua área profissional. É aqui que entra o que eu ensinei tanto no desafio Mude Sua Vida, que é a importância e a necessidade urgente para ontem da caminhada de autotransformação. Sabe? A gente precisa ir purificando coisa por coisa. E meio que o meu caminho meio que foi assim. Porque aí as pessoas, né, outro dia alguém me perguntou assim, nossa, pra você parece que foi tão fácil emagrecer? Não foi não, só que o que aconteceu? Eu algumas vezes eu procurei uma terapia pra fazer isso, mas eu nunca falei assim, agora eu vou passar uma temporada, vou limpar isso, como eu às vezes eu faço, né, com algumas áreas da minha vida, vou trabalhar isso até o fim. Mas o fato de eu ir limpando isso, limpando aquilo, limpando o outro, não sei o que, isso de certa forma já foi me trazendo benefícios nessa área do corpo físico, do emagrecimento, da relação com a comida. Então, gente, isso que eu tô falando aqui vale pra tudo. Se você tá, por exemplo, com um problema no relacionamento, né? Às vezes você precisa primeiro olhar para as questões de suas dificuldades, suas mágoas em relação aos seus pais, porque isso é que vai impactar no seu relacionamento. E aí isso pode impactar no emagrecimento. O caminho de autoconhecimento e autotransformação é um emaranhado de emoções. E eu gosto muito de pensar que o caminho, que essa caminhada de purificação, é a gente pegar uma macarronada que está toda embolada, pegar fio por fio, assim, espaguete por espaguete, e deixar ele retinho, um do lado do outro. Esse é o jeito que eu gosto de ver, eu que inventei. Então é o seguinte, se você quer resolver só um problema de emagrecimento na sua vida, eu sinto muito, eu acho muito difícil você conseguir. Se você não olhar para tudo que está acontecendo, né? Se você não olhar para todas as áreas da sua vida, se você não buscar um caminho de autoconhecimento. Eu não sei se vocês que estão aqui assistiram o desafio. O desafio está disponível até domingo. Assistam, ele é gratuito até domingo, mas também tem uma continuação, um curso que eu estou oferecendo, que é uma continuação dessa caminhada de forma mais profunda, que vai ajudar a remover todas essas camadas, vai ajudar a transformar seu espaguete emaranhado em espaguetes ordenados um do lado do outro, sabe? E você só tem a oportunidade de entrar nesse curso até domingo, então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Por quê?
Você vai entrar num curso desse e fala, eu não tenho dinheiro. Cara, você entra num curso desse, você vai impactar a sua área financeira. Você vai impactar a sua área de relacionamento, você vai impactar na sua área emocional, você vai impactar na sua área, nessa sua questão do corpo físico, do emagrecimento. Maria bateu aqui na porta. Você entendeu? A caminhada de autoconhecimento é para tudo. Eu não sei se eu consegui passar essa mensagem quando eu ofereci o desafio, quando eu ofereci o curso, mas eu tô falando aqui agora. É para tudo, você vai fazer isso, você vai colher benefícios em vários lugares da sua vida. Isso vai ser bom, e aí você vai colhendo um, você vai colhendo outro, você vai colhendo outro. E daqui a pouco vai colhendo os maiores resultados que você quer. E eu falo isso por experiência própria, porque na minha vida foi assim. Algumas áreas eu coloquei foco e atenção e outras foi chegando com colheita assim, surpreendente. Eu nem estava esperando e isso aconteceu, entendeu? Coisas maravilhosas. Então, por quê? Porque às vezes você tira um espaguete de lá, é que nem, sabe aquele joguinho das varetas também, que a gente tinha que tirar uma sem triscar nas outras, né? Tinha que organizar aquele emaranhado. Às vezes quando você tira um, toca em todas. Então você vai ver a reverberação daquilo na sua vida. Então as coisas na nossa vida, na caminhada, elas não são separadas. Elas estão assim. Então você mexe numa coisa, afeta outra. João Paulo falou que queria saber melhor como funciona esse desafio. Poxa, João Paulo. Poxa. Tô falando aqui todo dia nos meus stories sobre isso. Tem um link no meu perfil. Tá lá as lives todinhas, você pode assistir tudo, até domingo, você não paga nada, vai fazer transformações incríveis na sua vida, né? Tem que fazer os exercícios, que se você não fizer os exercícios, você não vai ter os resultados tão bons quanto quem faz os exercícios, tá bom? E você tem que fazer, que você sempre me faz perguntas, eu sei que você precisa e você não fez. Isso aí é a sua resistência te sabotando, não deixando você resolver seus problemas. Então você precisa assistir para ontem esse desafio e precisa entrar no meu curso, tá? Eu quero você lá, que não tem nenhum homem até agora, só tem mulher. Vamos chamar um homem, meninas? Vamos botar um homem nesse curso para trazer processos, gatilhos, desconfortos pra gente resolver tudo junto? Sempre enriquece, o masculino sempre enriquece. Bom, deixa eu continuar aqui, porque senão acaba o tempo, né? E a gente não terminou todo o assunto. Então, gente, a gente precisa buscar um equilíbrio nessas áreas da vida, né? A gente precisa ver tudo que tá ruim, fazer lá no desafio tem na terceira live, tem um exercício que ajuda muito a gente ver o que tá bom, o que tá ruim, fazer um diagnóstico mesmo da nossa vida. E isso vai ajudar você a resolver, porque quando você vai equilibrando uma e outra área, o equilíbrio vai se instalando aos poucos em todas as áreas, tá bom? Aí, um outro ponto que eu queria trazer é a questão da negação, que é do auto-engano, né? Que é da mentira que a gente conta pra si mesmo. Mas pera, eu vou voltar aqui só um pouquinho, que a Leile fez um comentário que eu queria ler, eu só não li na hora porque eu tava no meio de um raciocínio. Ela falou, perfeito, tive um insight excelente sobre a relação entre minha família e a comida e como sempre fugi de enxergar que a família estava quebrada, a não ser em momentos que envolvem comida. Olha, que legal, né? Que legal, Leire, fico feliz que você tenha tido esse insight. A partir do momento que a gente tem um insight é tomada de consciência, não é um entendimento racional. Ele é uma tomada de consciência. Isso já é uma parte da cura. Então, assim, voltando a falar da negação. Eu não sei, né, quem é que vai assistir essa live, vai ficar lá e tal, mas assim, pode ser que você também esteja com um auto-engano. E eu já vi muita gente se enganando. Eu sei que tem fatores físicos, fatores de saúde que impactam no emagrecimento. Mas a gente sabe também que a questão matemática do quanto você consome de calorias e o quanto você gasta, ela é um fator de muito peso, né? De muito peso no cálculo das coisas.
Mesmo que você tenha um distúrbio, uma doença, uma tireoide, o povo fala da problema na tireoide, né, que tem dificuldade de engordar, um desequilíbrio hormonal, tudo isso impacta, mas a questão matemática, ela impacta, ela tem um peso muito forte, talvez mais forte do que tudo isso. Então, muitas vezes eu escuto gente falando assim, eu como pouco, eu não sei por que eu engordo, né? Não sei o que, mas às vezes ela tá se enganando. Às vezes tudo bem, pode ser que ela come pouco, mas ela come errado, né? Então ela come pouco, mas come biscoito, come não sei o que, coisas que são muito calóricas, né? E pode ser também que ela coma muito e ela não esteja conseguindo ver, porque ela come de pouquinho em pouquinho, né? Por exemplo, ela sai beliscando aqui, aqui, ali, e ela perde as contas e ela come muito. Então, é preciso a gente ser honesto e parar de se enganar. Se a gente tá acima do peso, é porque a gente tá comendo mais também, né? Especialmente, um dos fatores, né? E outra coisa é a questão hormonal, né? Você tá com desequilíbrio hormonal. O hormonal tem tudo a ver com essa coisa das áreas da vida que eu falei. Se você tem um problema com familiares, você tem muita raiva, isso vai afetar o seu fígado, vai afetar suas enzimas, vai afetar um monte de coisa na sua saúde. Tudo tá relacionado, sabe, gente? Então, assim, eu não emagreço porque eu tenho um problema hormonal. Então, vamos resolver todos os problemas, vamos pegar todas as suas áreas da vida e resolvendo que uma hora esse hormônio, esse bendito hormônio aí que está desequilibrado, vai equilibrar. Porque a saúde física, ela acompanha o corpo emocional. Então, se a gente cura o corpo emocional, o corpo físico se restabelece. A Dieri falou, meu marido sempre quis ser gordo. Gostei da sua observação que você fez sobre quem é magro e quer ser gordo. Obrigada. Legal, que bom. Feliz de ter contribuído. Ixi, Maria tá na maior farra ali com o pai dela. Então, gente, a gente precisa sair dessa negação. A gente precisa encarar o que é verdade, né? Então, eu já escutei isso de pessoas que falam, eu como pouco. Então, tem que se questionar, será que eu como pouco mesmo? Deixa eu contar aqui. Conta. Anota, faz um diário do que você come, calcula as calorias, vê, vai no nutricionista, ele faz esse papel, né? Ou tem gente que fala assim, não emagreço por causa da tireoide. Então, vai lá e se escora, tem um problema de tireoide, vai lá e se escora e continua comendo muito, não sei o quê, mas às vezes, mesmo com a tireoide pifada lá, você vai conseguir se você tiver esse olhar que eu tô te falando. Tá. Uma das perguntas que eu acho, não sei se foi a Maria Helena que me fez, foi sobre a questão de doce. Gente, eu sou muito verdadeira e muito honesta. Eu jamais vou falar de uma coisa aqui falando que eu sei daquilo que eu não sei. Então eu não sei sobre essa questão de doce, mas eu já li algumas coisas, tá? E eu já perguntei, né? São pessoas, eu não consigo explicar de uma forma embasada. Mas já me disseram, pessoas que eu confio, me disseram que a parte da falta de doce, da necessidade de comer doce, indica uma falta da mãe. Então, tem a ver com o relacionamento da mãe, que precisa ser reparado. Que por mais que você tenha uma grande relação com sua mãe, que vocês lidam muito bem uma com a outra, mas pode ser que lá no profundo você tenha mágoas guardadas, que você não permite ter, que você acha que é errado ter, e aí você tranca elas lá para você nunca conhecer. Eu peguei esse livro aqui, hoje, para falar sobre a live, que se chama A Doença como Caminho, para eu ler sobre a diabetes, porque eu lembrei que eu tinha lido uma coisa que falava sobre doces. E eu vou ler para vocês aqui o que ele fala. É um pedaço bem pequenininho, mas eu achei muito legal sobre a relação que ele faz do doce com o amor. E aí fica para a interpretação e a reflexão de cada um. Ele fala assim, a redução da produção de insulina leva aos bem conhecidos sintomas da diabetes. Aí ele põe entre parênteses, doença do açúcar. A palavra diabetes provém do verbo grego diabeinen, que significa arremessar através de ou atravessar.
Originalmente, essa doença se chamava glicosúria ou diarreia de açúcar. Por quê? Porque o açúcar passa e você não metaboliza, né? Então, se voltarmos ao simbolismo da alimentação que apresentamos no início do livro, podemos traduzir livremente a expressão diarreia de açúcar por diarreia de amor. Então, a questão do doce está ligado à nossa relação do amor, com o amor segundo esse livro aqui, sabe? No caso de quem tem diabetes, tem dificuldade de processar o amor. Depois ele vai explicando um pouco mais que a pessoa que tem diabetes, ela tem dificuldade ela quer o amor, mas ela tem dificuldade de expressar o amor, ela não vai em busca dele, né? Então, por ela ter essa dificuldade de expressar, ela tem dificuldade de reconhecer e de receber, e aí o amor passa por ela sem ser, sabe, passa direto, que nem entrou por um ouvido e sai pelo outro, né? E aí ela vai se tornando azeda, porque ele fala aqui que a parte do... ele fala de uma coisa de ácido. Eu não sei onde é que tá agora. A diabetes leva a um excesso de acidez em todo o corpo, que pode chegar ao ponto de o paciente entrar em coma. Já sabemos que os ácidos são elementos de agressão. Então, quem não lida direito com o açúcar, né, com a diabetes, tem uma questão ali entre amor e agressividade. É uma, digamos que se torna até uma polaridade para ser trabalhada, sabe? Então, é o seguinte, essa necessidade eu entendo, né, interpretando aqui a minha interpretação, né, e pode ser que não seja verdadeira, mas eu trago para vocês refletirem juntos, que quando a gente está com muita vontade de comer doce, tem a ver com a gente estar com muita necessidade de receber amor. Concluindo assim, bem grosseiramente, sobre o que ele falou aqui nesse livro. Esse livro é de 2 alemães e eu gosto muito dele. E aí tem uma outra parte que fala assim, a compulsão de comer demais, a gula. Eu vou ler isso aqui para vocês também, para vocês interpretarem. E vou falando ao longo, no meio também. Viver significa aprender, né? A gente vive e se a gente está vivendo, a gente está aprendendo. Aprender significa integrar e incorporar em nossa consciência os princípios que consideramos exteriores ao eu. Ou seja, isso que ele falou é o assunto de aprendizado, né? Quando a gente aprende alguma coisa na vida, a gente está integrando os princípios que a gente considera exterior ao eu. Exterior, né, gente? Ao que eu sou, ao interno. Então, essa constante captação do novo, ou seja, enquanto a gente vai vivendo, vai levando a gente a uma expansão de consciência natural, né? Entretanto, é possível substituir a alimentação espiritual pela nutrição física, cuja incorporação leva apenas a uma expansão física. O que ele está dizendo aqui, que eu interpretei? Se você está vivendo e você tem os aprendizados da vida e que te convida o tempo todo a tomar consciência e você não está encarando isso desse jeito, você não está se abrindo para aprender, você não está tomando consciência, você está fechado, você limita esse movimento natural da vida ao corpo físico. Então, o que você não está fazendo, o que você não está vivendo, você está acumulando no seu corpo. Essa necessidade que a gente tem naturalmente de aprender, de viver e de crescer, evoluir, isso se transforma em uma gula, porque você não está vivendo de forma adequada, entendeu? Deu para entender? Pelo menos é a minha interpretação. Depois vocês comprem o livro, leem e veem o que vocês acham sobre isso, se eu interpretei certo. Então ele fala aqui, ó, se nossa fome de viver não é satisfeita através da experiência real, ela se precipita para o corpo, onde se manifesta como sensação de fome. Então fica parecendo que você está com fome o tempo todo. Essa, porém, é uma sensação que não pode ser satisfeita, pois o vazio interior nunca poderá ser preenchido por nutrientes físicos. Lu falou,
isso não te expande. Com a limitação de expansão do corpo espiritual, você acaba expandindo o corpo físico, ou seja, engordando. Isso mesmo. Caracas. Caracas, né? Profunda essa live, né? Faz todo sentido, a Bruna falou. Então ele falou assim, ó. Escuta esse outro parágrafo que é fantástico. Dissemos em um capítulo anterior que o amor é, por certo, uma abertura do eu e uma aceitação. Ou seja, quando a gente se dispõe a amar, a gente está se abrindo e tá aceitando. Putz, deixa eu ver se tá acabando. Tá quase acabando a live. Deixa eu concluir aqui. Os gulosos, no entanto, vivem seu amor unicamente através do corpo. Então eles não estão amando, não estão se abrindo para a vida, não estão se abrindo para o amor. Sendo incapazes de lidar com ele, com o amor, no nível da consciência. Anseiam por amor, mas, em vez de abrirem os limites de seu ego, abrem apenas a boca e comem tudo que estiver à vista. O resultado se torna visível no que costumamos chamar de a gordura do desgosto. Os gulosos compulsivos estão à procura do amor, da aprovação, da recompensa, todavia, infelizmente, no nível adequado. Acabou. Fantástico, né, gente? Acho que essa live foi muito boa. Modéstia à parte. Ai, ai. É isso. É isso. Eu falei tudo que eu tinha para falar. A parte prática do emagrecimento, que tem muitos enganos, eu recomendo a Lara Nesteruk, né? Eu recomendo a Lara Nesteruk. Tem um monte de destaques que ela ensina muito bem. Lá que ela fala do processo, só volta, sabe? Eu acho que a gente coloca metas muito altas, exatamente para sabotar o perfeccionismo, para sabotar, para a gente não conseguir. Então lá eu sugiro que essa parte prática do emagrecimento, vocês vão lá nos destaques da Lara e leiam sobre esses destaques, porque vai ajudar bastante. Por exemplo, tem gente que fica assim: ah, eu quero fazer academia para emagrecer. Ela vive falando, o que emagrece não é academia, o que emagrece é dieta, né? A academia é para outra coisa. Dieta que emagrece. Não tem essa de acelerar metabolismo, não tem nada. Então ela é muito baseada assim cientificamente. Tudo que ela fala, ela estudou e ela tem um embasamento científico. Então eu confio muito nela. Então vão lá e vejam essa parte prática, tá bom? O nome do livro: A Doença como Caminho. Tá lá no meu destaque, tem um destaque que chama Dicas e Livros, e que tem esse livro lá, eu sempre indico. Vamos tirar uma foto, eu quero todo mundo compartilhando, porque essa live foi muito boa, gente. Tirem um print aí, compartilhem, fala, vocês, postem assim, vocês que querem saber mais sobre emagrecimento no nível emocional, vejam a live da Daniele, que vai ficar 24 horas no ar. Tá caindo a contagem aqui, já tá em 23 segundos, mas compartilhem, isso ajuda o meu trabalho a expandir e a chegar para outras pessoas também, ajuda outras pessoas, né? Tá bem? Um beijo, obrigada pela presença de todos e todas, e a próxima live é na próxima quinta.